Boa noite a todos. Havendo o número legal de vereadores e pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 5 de dezembro de 2022. Conforme a resolução número 002/2020, será feita a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Com a palavra, a vereadora Vívia Correia de Quadros. Boa noite a todos. Deuteronômio 31:8. O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Está em discussão a ata da sessão ordinária do dia 28 de novembro de 2022, que foi distribuída aos senhores vereadores. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicita ao secretário que faça a leitura do expediente. Leitura dos pedidos de providência do número 229 ao 232. Boa noite a todos. Pedido de providências número 229/2022. Autora, vereadora Vívia Correia de Quadros. Para que o Executivo Municipal providencie junto aos órgãos competentes que seja feita uma revisão em todos os postos de iluminação públicas, na rua Cisne Branco, rua Tucano e em todas as ruas do abecedário, onde a maioria das lâmpadas estão queimadas. Justificativa: o exercício da fiscalização. Vereadora Vívia Correia de Quadros. Pedido de providências número 230/2022. Autora, vereadora Vívia Correia de Quadros. Para que o Executivo Municipal providencie junto aos órgãos competentes a colocação de postes de luz e rede de iluminação pública em frente à Escolinha de Educação Infantil do bairro Figueirinha. Justificativa: faça-se necessário esse pedido, pois a presente demanda haja vista que a iluminação no trecho referido, tornando perigosa e vulnerável para a ocorrência de assaltos e roubos. Além disso, trata-se de uma demanda solicitada pela comunidade. Reitero meu pedido de número 146. Vereadora Vívia Correia de Quadros. Pedido de providências número 231/2022. Autor, vereadores Davi Cristóvão Borges e Giovanni Nazário Laurentino. Para que o Executivo Municipal, através do órgão competente, providencie o corte de grama e limpeza da área de passeio na Avenida Central de Atlântida, em toda a sua extensão. Justificativa: faça necessário esse pedido, pois o local encontra-se sem manutenção, inviabilizando o tráfego de pedestres que usam o local para atividades fiscais diárias e para lazer. Vereador Davi Borges, MDB, e vereador Giovanni Nazário, PSD. Pedido de providências número 232/2022. Autores, vereadores Davi Cristóvão Borges e Giovanni Nazário Laurentino. Para que o Executivo Municipal, através do órgão competente, providencie a limpeza do passeio do Parcão Norte, localizado em torno da Escola Naide Merim Pereira. Justificativa: faz-se necessário esse pedido, pois o local está intransitável, prejudicando o fluxo de moradores e pescadores que utilizam este acesso no seu dia a dia. Vereadores Davi Borges e Giovanni Nazário Laurentino. Solicito a leitura do ofício número 750/2022 do Gabinete do Prefeito Municipal. Ofício número 750/2022, Prefeito Municipal. Senhor Presidente, solicito a apreciação em regime de urgência dos projetos de lei que: número 175, abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências. Número 174, altera dispositivos da lei número 2273, de 24 de agosto de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022. Número 177,
que altera os dispositivos da Lei nº 2272, de 24 de agosto de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025. Número 176, que atualiza a Lei de Criação do Conselho Municipal de Assistência Social, o COMAS, e dá outras providências. Atenciosamente, Celso Bassani Barbosa, Prefeito Municipal. Solicito a primeira leitura do projeto de lei número 173/2022. Projeto de lei número 173/2022. Autor, mesa diretora. Institui a campanha Julho Branco, referente à conscientização e combate à violência contra crianças e adolescentes no município de Xangri-Lá e dá outras providências. Autores, vereadores Aldacir Rodrigues, Francisco Silva Pereira, Cleomar Gnoato Vargas, Davi Borges, Eduardo Jardim Alves e Giovanni Nazário Laurentino. Institui a campanha Julho Branco, referente à conscientização e combate à violência contra crianças e adolescentes no município de Xangri-Lá e dá outras providências. Artigo 1º. Fica instituído no município de Xangri-Lá a campanha Julho Branco, dia dedicado a ações de conscientização e combate à violência contra crianças e adolescentes. Parágrafo único. No dia 13 de julho, anualmente, a critério do gestor do Poder Executivo, em cooperação com a iniciativa privada, entidades civis e organizações profissionais e científicas, será realizada a campanha de esclarecimento, promoção de debates, palestras, distribuição de materiais, iluminação de prédios públicos e outras ações educativas visando a conscientização e combate à violência contra crianças e adolescentes. Artigo 2º. Fica incluso no artigo 1º da Lei 698/2005, que institui o calendário de eventos que passa a vigorar com a seguinte redação. Julho Branco, dia de conscientização ao combate à violência contra crianças e adolescentes. Artigo 3º. Essa lei será regulamentada pelo Executivo Municipal. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Vereadores Érico Souza Jardim, plenário Ledir Firmino Alves, autor, vereador Aldacir Rodrigues da Silveira, vereador Aldacir Rodrigues, Francisco da Silva Pereira, Leomar Gnoato Vargas, Davi Borges, Eduardo Jardim Alves, Giovanni Nazário Laurentino. Solicito a primeira leitura do projeto de lei 174/2022. Projeto de lei número 174/2022. Autor, Executivo Municipal. Altera dispositivos da Lei número 2273, de 24 de agosto de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022. Artigo 1º. Fica alterado o anexo 1º da Lei 2273, de 24 de agosto de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação anexa. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em razão do pedido de urgência feito através do ofício 750/2022 do Gabinete do Prefeito Municipal, eu vou solicitar aos colegas que se manifestem quanto à dispensa da segunda leitura para que a gente possa fazer a aprovação nesta noite. Então, como de costume, eu vou colocar em votação. Aqueles que concordam que esse projeto vá à votação na segunda parte da nossa sessão, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicito a primeira leitura do projeto de lei 175/2022. Projeto de lei número 175/2022. Autor, Executivo Municipal. Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências.
Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional especial na importância de R$ 104.422, distribuído nas seguintes dotações. Suplementação 010802, Fundo Municipal de Saúde. Aquisição de consultas e exames. Outros serviços terceiros, pessoa jurídica, no valor de R$ 104.422. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de anulação, Fundo Municipal da Saúde, emenda aquisição e equipamentos de ecografia, equipamentos de material permanente, no valor de menos R$ 104.422. Anulação, R$ 104.422. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Também, em razão do pedido de urgência feito através do ofício 750/2022 do gabinete do prefeito, eu vou colocar em votação para que a gente faça a dispensa da segunda leitura e possa apreciar esse projeto na segunda parte da nossa sessão. Como é costume, vou colocar em votação. Aqueles que concordam que esse projeto vá à votação na segunda parte, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicito a leitura do projeto, a primeira leitura do projeto de lei número 176/2022. Projeto de lei número 176/2022. Autor, Executivo Municipal. Atualiza a Lei de Criação do Conselho Municipal de Assistência Social, COMAS, e dá outras providências. Capítulo 1º, da definição. Artigo 1º. O Conselho Municipal de Assistência Social, COMAS, instituído pela Lei Municipal 1309/2010, passa a ser regido pela presente lei. O COMAS do município de Xangri-Lá é o órgão superior de deliberação colegiado, de caráter permanente e composição paritária entre o governo e sociedade civil, vinculada à Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, cujos membros, nomeados pelo prefeito, têm mandato de 2 anos, permitida única recondução por igual período. Parágrafo único. O controle social do SUAS no município efetiva-se por intermédio do Conselho Municipal de Assistência Social, o COMAS, e das Conferências Municipais de Assistência Social, além de outros fóruns de discussão da sociedade civil. Capítulo 2º, da competência. Artigo 2º. Respeitadas as competências exclusivas do Legislativo Municipal, compete ao Conselho Municipal de Assistência Social: 1. Elaborar, aprovar e publicar no seu regimento interno. 2. Convocar as conferências municipais de assistência social e acompanhar as execuções de suas deliberações. 3. Aprovar a política municipal de assistência social em consonância com as diretrizes das conferências de assistência social. 4. Apreciar e aprovar proposta orçamentária em consonância com as diretrizes das conferências municipais e da política municipal de assistência social. 5. Aprovar o plano municipal de assistência social, apresentado pelo órgão gestor da assistência social. 6. Elaborar o plano de capacitação elaborado pelo órgão gestor. 7. Acompanhar o cumprimento das metas nacionais, estaduais e municipais do Pacto de Aprimoramento da Gestão do SUAS. 8. Acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão do programa Bolsa Família. 9. Normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da assistência social de âmbito local. 10. Apreciar e aprovar informações da Secretaria Municipal de Assistência Social inserida nos sistemas nacionais e estaduais de informação referentes ao planejamento de uso dos recursos de confinamento e prestação de contas. 11. Apreciar os dados e informações inseridas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, unidades públicas e privadas da assistência social, nos sistemas nacionais e estaduais de coleta de dados
e informações sobre o Sistema Municipal de Assistência Social. 12º, alimentar os sistemas nacionais e estaduais de coleta de dados e informações sobre os Conselhos Municipais de Assistência Social. 13º, zelar pela efetivação dos SUAS no município. 14º, zelar pela efetivação da participação da população na formulação da política e no controle da implementação. 15º, deliberar sobre as prioridades e metas de desenvolvimento dos SUAS em seu âmbito de competência. 16º, estabelecer critérios e prazos para a concessão dos benefícios eventuais. 17º, apreciar e aprovar a proposta orçamentária da assistência social a ser encaminhada pela Secretaria Municipal de Assistência Social em consonância com a política municipal de assistência social. 17º, apreciar e aprovar a proposta orçamentária de assistência social a ser encaminhada pela Secretaria Municipal de Assistência Social em consonância com a política municipal de assistência social. 18º, acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais do SUAS. 19º, fiscalizar a gestão e execução dos recursos do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e do Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social. 20º, planejar e deliberar sobre a aplicação dos recursos e destinados às atividades do apoio técnico e operacional do CMSA. 21º, participar da elaboração do plano plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, no que se refere à assistência social, bem como no planejamento e da aplicação dos recursos destinados às ações da assistência social, tanto dos recursos próprios quanto dos oriundos do Estado e da União, alocados no FMAS. Vigésimo segundo, aprovar o aceite da expansão de serviços, programas e projetos socioassistenciais, objetos de confinamento. 23º, orientar e fiscalizar o FMAS. 24º, divulgar no Diário Oficial Municipal ou em outro meio de comunicação todas as suas decisões de forma de resoluções, bem como as deliberações acerca da execução orçamentária e financeira do FMAS e os respectivos pareceres emitidos. 25º, receber, apurar e dar o devido prosseguimento às denúncias. 26º, estabelecer articulação permanente com os demais conselhos de políticas públicas, setoriais e conselhos de direitos. 27º, realizar a inscrição das entidades e organizações de assistência social. 28º, notificar fundamentalmente a entidade ou organização de assistência social no caso de inferimento do requerimento de inscrição. 29º, fiscalizar as entidades e organizações de assistência social. 30º, emitir resolução quanto às suas deliberações. 31º, registrar em atas reuniões. 32º, instituir comissões e convidar especialistas sempre que se fizerem necessárias. 33º, avaliar e elaborar parecer sobre a prestação de contas dos recursos repassados ao município. Parágrafo 1º. O COMAS deverá planejar suas ações de forma a garantir a consecução das suas atribuições e o exercício do controle social, primando pela efetividade e transparência das suas atividades. Parágrafo 2º. O planejamento das ações do Conselho deve orientar a construção do orçamento da gestão da assistência social para o apoio financeiro e técnico às funções do Conselho. Parágrafo 3º. O COMAS utilizará de ferramenta informatizada para o planejamento das atividades do Conselho, contendo as atividades. Capítulo 3º.
da composição, do funcionamento e estrutura. Seção 1ª, da composição. Artigo 3º. O Conselho Municipal de Assistência Social, COMAS, é composto por 12 membros e respectivos suplentes, sendo 6 representantes indicados pelo Poder Executivo e 6 representantes da sociedade civil, de acordo com os critérios contidos na Lei nº 1309 de 2010, nomeados pelo Prefeito Municipal. Artigo 4º. Respeitado a paridade prevista no artigo 2º deste regimento, o COMAS terá a seguinte composição. Primeiro, representante do Poder Executivo e seus respectivos suplentes. A. 2 suplentes da Secretaria Municipal de Assistência Social. B. Um representante da Secretaria Municipal de Educação. C. Um representante da Secretaria Municipal de Saúde. D. Um representante da Secretaria Municipal de Administração. E um representante do gabinete do prefeito. 2. Representantes da sociedade civil e seus respectivos suplentes. A. 2 representantes da entidades, organização de usuários ou de defesa dos direitos dos usuários da assistência social no âmbito municipal. B. 2 representantes de entidades de assistência social no âmbito municipal. C. 2 representantes das entidades dos trabalhadores na área de assistência social do âmbito municipal. Parágrafo 1º. Para a habilitação deste segmento, observar-se-ão as resoluções do Conselho Nacional de Assistência Social, que caracteriza a representação da sociedade civil, das quais constam representantes dos usuários ou de organizações de usuários, das entidades e organizações de assistência social e dos trabalhadores do setor, escolhidos em fórum próprio sob fiscalização do Ministério Público. Parágrafo 2º. Consideram-se, para fins de representação no Conselho Municipal, o segmento 1. De usuários, aqueles vinculados aos serviços, programas, projetos e benefícios da política de assistência social, organizados sob diversas formas, em grupos que têm como objetivo a luta por direitos. 2. Da organização de usuários, aquelas que têm entre seus objetivos de defesa a garantia dos direitos de indivíduos e grupos vinculados à política de assistência social. 3. De trabalhadores. São legítimas todas as formas de organização de trabalhadores do setor, como associações de trabalhadores, sindicatos, federações, conselhos regionais de profissões regulamentadas, fóruns de trabalhadores que defendem e representam os interesses dos trabalhadores da política de assistência social. Parágrafo 3º. Os trabalhadores investidos do cargo de direção ou chefia, seja no âmbito da gestão das entidades públicas, estatais ou das entidades e organizações de assistência social, não serão considerados representantes de trabalhadores no âmbito do Conselho. Parágrafo 4º. O COMAS é presidido por um de seus integrantes, eleito dentre seus membros para mandatos de 2 anos, permitida única recondução por igual período. Artigo 5º. Parágrafo 5º, deve-se observar em cada mandato a alternância entre representantes da sociedade civil e governo na presidência e vice-presidências do COMAS. Parágrafo 6º. Os representantes das entidades da sociedade civil com finalidade de assistência social poderão se habilitar à cadeira do conselheiro, desde que previamente inscritos ou regularizados no COMAS, não havendo representatividade de segmento. Deverá preferencialmente ocupar a cadeira representante do segmento dos usuários. Seção 2ª do funcionamento. Artigo 5º. O COMAS terá seu funcionamento regido por regimento interno próprio e obedecendo as seguintes formas. 1. Plenária como órgão de deliberação máxima. 2. As sessões plenárias são realizadas ordinariamente a cada mês, conforme o calendário anual previamente acordado, e extraordinariamente quando convocadas pelo presidente ou por requerimento da maioria dos seus membros. Artigo 6º. A Secretaria Municipal de Assistência Social prestará apoio técnico e administrativo necessário ao funcionamento do COMAS, garantindo recursos materiais, humanos e financeiros,
e arcando com despesas de passagens, translados, alimentação e hospedagem dos conselheiros, tanto do governo como da sociedade civil, quando estiverem no exercício de suas atribuições. Artigo 7º. O Conselho Municipal de Assistência Social deverá ter uma secretaria executiva com assessoria técnica. Parágrafo 1º. A secretaria executiva deverá ser a unidade de apoio de funcionamento do Conselho, para assessorar suas reuniões e divulgar suas deliberações, devendo contar com o pessoal técnico administrativo. Parágrafo 2º. A secretaria executiva subsidiará o plenário com assessoria técnica e poderá requisitar consultoria e assessoramento das instituições, órgãos e entidades ligados à área de assistência social, para dar suporte ou prestar apoio logístico ao Conselho. Artigo 8º. Para melhor desempenho de suas funções, o CUMAS poderá recorrer a pessoas e entidades mediante os seguintes critérios. Primeiro, considerando os colaboradores do CUMAS as instituições formadoras de recursos humanos para assistência social e as entidades representativas de profissionais e usuários do serviço de assistência social, sem embargo de sua condição de membro. Segundo, poderão ser convidadas pessoas ou instituições de notória especialização para assessorar o CUMAS em assuntos específicos. Artigo 9. Todas as sessões do CUMAS serão públicas e procedidas de ampla divulgação. Parágrafo único. As resoluções do CUMAS, bem como os temas tratados em reuniões da mesa diretora e de comissões, serão objetivo de ampla e sistemática divulgação. Capítulo 4. Artigo 10º. A Secretaria Municipal, a cuja competência estejam afetadas as atribuições objeto da presente lei, denominar-se a Secretaria Municipal de Assistência Social. Artigo 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 12. Ficam revogadas as leis número 1309, dia 31 de março de 2010, e número 1741, de 19 de janeiro de 2015. Também, em razão do pedido de urgência feito através do ofício 750/2022, eu vou colocar em votação para que a gente dispense a segunda leitura deste projeto e possamos apreciar nesta noite. Então, como de costume, eu vou colocar em votação. Aqueles que concordam que o projeto vá à votação essa noite, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicito a primeira leitura do projeto 177/2022. Projeto de lei número 177/2022. Autor, Executivo Municipal. Altera dispositivos da lei número 2272, de 24 de agosto de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025. Artigo 1º. Fica alterado o anexo 3 da Lei 2272, de 24 de agosto de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação anexa. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Também, em razão do pedido de urgência feito através do ofício 750/2022, eu gostaria de pedir aos novos colegas para que a gente dispense a segunda leitura desse projeto e coloque ele em votação na segunda parte da nossa sessão. Como de costume, eu vou colocar em votação para que esse projeto vá ou não à apreciação na segunda parte da sessão. Aqueles que concordam que o projeto vá, permaneçam como estão. Aprovado por todos.
Solicito ao secretário que faça a segunda leitura do projeto de lei número 156/2022. Projeto de lei número 156/2022. Autor, Executivo Municipal. Institui a denominação dos logradores públicos no território do município. O prefeito municipal de Xangri-Lá faz saber-se que a Câmara de Vereadores aprovou e eu, em cumprimento do artigo 61, 4º da Lei Orgânica do Município, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. A denominação dos logradouros públicos no território do município terá, abaixo desta, os títulos e qualificações quando se tratar de pessoas físicas e uma identificação sucinta nos demais casos. Parágrafo 1º. No caso de pessoas físicas. 1. Somente poderão ser homenageados com denominações de logradouros pessoas que tenham falecido há mais de 1 ano e que tenham prestado relevantes serviços à comunidade, devidamente comprovados através de documentação, sendo essa dispensada quando tratar-se de uma pessoa cujo trabalho e contribuição à sociedade sejam de notório conhecimento público. 2. A lei deverá ser acompanhada: a. de histórico biográfico do homenageado, b. de retrato ou fotografia com, no mínimo, 13 centímetros por 8 centímetros de dimensão, onde este figure. Parágrafo 2º. É vedada a denominação de logrador público por nome de pessoa jurídica de direito privado. Parágrafo 3º. A denominação de logrador público não poderá ser composta por mais de 3 expressões, devendo ser abreviado quando o nome do homenageado exercer esse número. Parágrafo 4º. A denominação de logradouros públicos no território do município deverão conter a descrição com base no cadastro digital, emitido por órgão municipal competente, comprovando que o logrador não possui denominação atual, além da referência à denominação do bairro, loteamento, numeração inicial e final da quadra conforme o quadrante onde se situa no mapa da cidade. Parágrafo 5º. O acréscimo da denominação do bairro e da numeração inicial e final da quadra será feito na medida em que as placas existentes foram sendo substituídas. Artigo 2º. Independente de sua iniciativa, a alteração de denominação de logrador só será permitida se for precedida por 1. Abaixo-assinado com a concordância de 90% dos proprietários ou seus representantes legais. 2. Divulgação mensal pela imprensa local no novo nome proposto, durante 3 meses, antes do protocolo do projeto de lei na Câmara Municipal. 3. Audiência pública para apresentação e discussão da proposta de alteração. Parágrafo 1º. Os proprietários que não residirem no logradouro em questão terão 15 dias a contar do recebimento da notificação de proposta da alteração, para se manifestarem e, no seu silêncio, estarão aceitando a troca. Parágrafo 2º. A notificação que trata do parágrafo 1º deverá ser expedida pela Câmara Municipal, através de correspondência com aviso de recebimento, AR, com 45 dias de antecedência à publicação do edital de audiência pública, devendo a quantidade dos proprietários que não residiram no logrador em questão integrar o cálculo percentual constante no inciso 1º deste artigo. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposição de motivos. Senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo solicitar a autorização dessa Casa Legislativa para instituir a denominação de logradouros públicos no território do município. Justifica-se a proposição do presente projeto, visando regulamentar os procedimentos para fins de nomeação e logradouros públicos. Haja vista inexistir no município tal regulamentação. Dessa forma, envio a presente proposta, confiante de sua aprovação, nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica Municipal. Celso Bassani Barbosa, Prefeito Municipal. Solicito a segunda leitura do projeto de lei 170/2022. Projeto de lei número 170/2022. Autor Executivo Municipal.
Autoriza o Poder Executivo a firmar o convênio com o Conselho de Segurança da Comunidade Xangri-Lá, consegue, e dá outras providências. O prefeito municipal de Xangri-Lá faz saber-se que a Câmara de Vereadores aprovou e eu, em cumprimento do artigo 61, 4º da Lei Orgânica Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a firmar convênio com o Conselho de Segurança para a Comunidade Xangri-Lá, consegue, para repasse mensal para cada policial militar lotado no município, em efetivo exercício. Uma cota de auxílio permanência no valor de 80% do salário mínimo nacional. Parágrafo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a repassar até 20 cotas de subvenção mensal para auxílio permanência aos policiais da Corporação Brigada Militar, lotados e em efetivo fixo de serviço no município de Xangri-Lá. Parágrafo 2º. Terão direito ao auxílio constante no CAPT os policiais militares lotados em Xangri-Lá, que desempenhem suas atividades ininterruptamente durante um mês, atestados pelo comandante da Brigada Militar, desde que não sejam em substituições a um policial efetivo do lotado no município. Parágrafo 4º. Não será devido auxílio, permanência, ao policial militar que não esteja lotado no município, bem como aqueles de efetivo exercício de suas atividades na cidade em razão da Operação Verão, ou que prestem serviço de forma sazonal devido à temporada de veraneio. Parágrafo 5º. Será descontada da cota mensal do auxílio permanência, de forma proporcional, toda e qualquer falta ao serviço. Parágrafo 6º. O afastamento do efetivo serviço no município de Xangri-Lá por mais de 30 dias acarretará na imediata suspensão do repasse da cota do auxílio no respectivo mês. Parágrafo 7º. Os policiais que, porventura, receberem a integralidade das cotas em determinado mês sem terem sido consideradas as faltas havidas, terão os valores correspondentes ao desconto das faltas descontadas no mês seguinte ao ocorrido. Artigo 2º. As cotas do auxílio permanência têm o objetivo de fomentar a segurança pública no município de Xangri-Lá e serão fornecidas mediante a contrapartida a ser definida por acordo ou um instrumento equivalente, a ser firmado entre o CONSEG e o Comando Local da Brigada Militar, a qual consiste na atuação na segurança pública do município, na apuração e repreensão dos crimes, visando o bem-estar social da população. Artigo 3º. Ficará o ente repassador das cotas ou os responsáveis pelos policiais da Corporação Brigada Militar obrigados a encaminhar ao Executivo, até o dia 25 de cada mês, a listagem dos policiais que receberão auxílio permanência, com o devido comprovante da lotação na Brigada Militar de Xangri-Lá, para que o município faça a devida liberação das cotas até o dia 5 do mês subsequente. Artigo 4º. A qualificação, prestação de contas, plano de trabalho anual de aplicação dos recursos repassados, bem como o termo de convênio a ser celebrado entre o município e a entidade beneficiada, reger-se-ão pela lei que trata sobre as normas para concessão de auxílios e subvenções. Artigo 5º. Por força do presente convênio, o CONSEG se corresponsabiliza na fiscalização e cumprimento dos termos e condições definidos na presente lei. Artigo 6º. Os incentivos previstos nessa lei somente serão concedidos desde que haja disponibilidade financeira do município. Artigo 7º. As despesas decorrentes da aplicação dessa lei ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Solicito a segunda leitura do projeto de lei 171/2022. Projeto de lei número 171/2022. Autor, Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a contratar terapeuta ocupacional, psicólogo, psicopedagoga e fonoaudiólogo na Secretaria de Saúde. Artigo 1º. Fica criada a função de fonoaudiólogo e psicopedagoga
nas atribuições constantes no anexo 1º e anexo 2º. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar temporariamente servidores para a Secretaria de Saúde, sendo até 2 terapeutas ocupacional, 2 psicólogas, 1 psicopedagoga e 1 fonoaudiólogo pelo período de até 12 meses a contar da assinatura do contrato, de acordo com os artigos 232 a 234 do Regime Jurídico dos Servidores. Quantidade: 2. Cargo e função: terapeuta ocupacional, padrão 24. Quantidade: 2. Psicólogo, padrão 23. Quantidade: 1. Psicopedagoga, padrão 23. Quantidade: 2. Fonoaudiólogo, padrão 23. Artigo 3º. O cargo a ser contratado deverá seguir a ordem de classificação por meio do processo seletivo simplificado. Artigo 4º. Farão jus os servidores contratados por esta lei, facultativamente ao vale alimentação previsto na Lei 1.373, de 2010. Artigo 5º. As contratações são emergenciais com respaldo no inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 6º. As despesas com as contratações serão suportadas por dotações orçamentárias da Secretaria de Saúde. Artigo 7º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Solicito a segunda leitura do projeto de lei 172/2022. Projeto de lei número 172/2022. Autor: Executivo Municipal. Autoriza a prorrogação de contratos da psicóloga lotada na Secretaria de Saúde. Artigo 1º. Fica prorrogado o contrato da psicóloga da Lei número 2279, de 22 de setembro de 2021, pelo período de até 12 meses. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Solicito a segunda leitura do projeto de resolução número 002/2022. Projeto de resolução número 006/2022. Autor: vereadora Vívia Correia de Quadros. Cria a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Xangri-Lá e das outras providências. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do Poder Legislativo de Xangri-Lá a Procuradoria Especial da Mulher, com o objetivo primordial de proteger os direitos das mulheres xangrilenses, principalmente contra a violência e a discriminação, cooperando com organismos estaduais e federais na promoção dos direitos da mulher, promovendo um espaço de discussão de políticas mais igualitárias e justas. Artigo 2º. A Procuradoria Especial da Mulher não terá vinculação com nenhum outro órgão dessa Casa, sendo órgão independente, formado preferencialmente por procuradores, procuradoras, vereadoras que contarão com suporte técnico de toda a estrutura da Câmara de Vereadores. Artigo 3º. A Procuradoria Especial da Mulher será constituída de uma Procuradora Especial da Mulher, designada pela mesa diretora. Parágrafo 1º. O mandato da Procuradora da Mulher acompanharão a periodicidade da eleição da mesa diretora. Artigo 4º. Compete à Procuradoria da Mulher: 1. Zelar pela defesa dos direitos da mulher. 2. Organizar e divulgar a legislação relativa aos direitos das mulheres, inclusive a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2026, Lei Maria da Penha, bem como zelar pelo seu cumprimento. 3. Incentivar a participação das parlamentares em suas ações e participações nos trabalhos legislativos e na administração da Casa Legislativa. 4. Sugerir, fiscalizar e acompanhar a execução dos programas governamentais que visem a promoção da igualdade de gênero, assim como a implementação das campanhas educativas e antidiscriminatórias que assegurem os direitos das mulheres do município. 6. Cooperar com organismos públicos e privados,
voltados à implementação das políticas para as mulheres. Sétimo, promover políticas públicas municipais, audiências públicas, pesquisas e estudos sobre violência e discriminação contra a mulher, bem como sobre a participação política da mulher. Oitavo, buscar mecanismos legais e práticos a fim de que a mulher tenha efetivo apoio em todas as situações de vulnerabilidade. Nono, auxiliar as comissões da Casa Legislativa na discussão das proposições que tratem do mérito, de direito relativo à mulher ou à família. Décimo, encaminhar aos órgãos competentes as denúncias de violência e discriminação contra a mulher, realizando o acompanhamento necessário. 11º, representar a Câmara Municipal de Xangri-Lá em solenidades e eventos municipais, estaduais, nacionais ou internacionais especificamente destinados às políticas públicas para a valorização da mulher. Artigo 5º. Toda iniciativa provocada ou implementada pela Procuradoria Especial da Mulher terão ampla divulgação pelo órgão da comunicação da Câmara de Vereadores. Artigo 6º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, com a nomeação imediata das procuradoras. Plenário Ledir Firmino Alves, Câmara de Vereadores Érico de Souza Jardim, vereadora Vívia Corrêa de Quadros. Justificativa. Nós, mulheres, estamos em cada dia conquistando mais espaço em muitas áreas, mas a cena política continua predominantemente masculina, pois somos, em média, 8,5% nas câmaras municipais e federais, assembleias e Senado, o que destoa e muito da representatividade que temos no cenário brasileiro, já que somos mais de 52% da população. Em nosso município vivemos uma realidade de representatividade, infelizmente distante do cenário ideal. Portanto, a criação de uma Procuradoria da Mulher em nosso município é uma responsabilidade atribuída a esse legislativo, pela população que assim nos elegeu. A Procuradoria busca primordialmente garantir maior representatividade, visibilidade e destaque das mulheres na política. Entre outros, busca a construção de um município com equidade. Logo, combater a violência e a discriminação contra as mulheres em nossa sociedade. É preciso destacar a importância da representatividade feminina na política nacional, pois só seremos um país com uma representação que condiga com a realidade da nossa sociedade se investirmos no fortalecimento dos papéis do Legislativo de debater, legislar e fiscalizar para todos e todas, e não somente para uma parcela da população. Plenário Ledir Firmino Alves, Câmara Municipal de Vereadores Érico de Souza Jardim, Vívia Corrêa de Quadros, vereadora. Solicito ao secretário que faça a leitura do ofício 751/2022 do Gabinete do Prefeito Municipal. Ofício número 751, Prefeito Municipal. Senhor Presidente, ao cumprimentado cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência para encaminhar mensagem retificativa ao projeto de lei número 152/2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de Xangri-Lá para o exercício financeiro de 2023, conforme segue: anexo receita, anexo despesa, sendo que apresentava para o momento, atenciosamente, Celso Bassani Barbosa, Prefeito Municipal. Solicito a leitura do ofício 752/2022 do Gabinete do Prefeito Municipal. Ofício número 752/2022, Gabinete do Prefeito Municipal. Senhor Presidente, ao cumprimentar cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência para encaminhar mensagem retificativa ao projeto número 152/2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de Xangri-Lá para o exercício financeiro de 2023, conforme segue. Artigo 2º. A receita orçamentária é estimada no valor da despesa Artigo 2º. A receita orçamentária é estimada no mesmo valor da despesa, em
R$323.587.487. Seção 2, da fixação da despesa. Artigo 3º. A despesa orçamentária, no mesmo valor da receita orçamentária, é fixada em R$323.587.480, sendo que apresentar para o momento, atenciosamente, Celso Bassani Barbosa, prefeito municipal. Bom, conforme o ofício 001/2022, aprovado na sessão do dia 28/11/2022, que foi feita a proposição da homenagem à Banda Municipal de Xangri-Lá pelas conquistas no último campeonato de bandas em Vacaria, vamos, a partir de agora, fazer homenagem à Banda Municipal de Xangri-Lá. Convido o Arion de Souza para que faça a leitura da homenagem. Ou melhor, do certificado homenageando. Muito boa noite a todos. Prefeitura Municipal de Xangri-Lá, através da administração municipal do prefeito Celso Bassani Barbosa, vice-prefeito, professor Fred, da Secretaria de Educação do município de Xangri-Lá, da secretária Luzia Serra Brem, secretária municipal de Educação e Cultura, e da Viviane Barcela, assessora cultural, em conjunto com o Executivo Municipal, representado neste ato pelo seu presidente, Adalciro Rodrigues, fala sobre tão importante quanto é as conquistas, é incentivar e motivá-las, para que continue cada vez mais. A Banda Municipal de Xangri-Lá, que trouxe tantos títulos e levou o nome de Xangri-Lá por todo o município, por todo o estado do Rio Grande do Sul e vários lugares onde passou, hoje temos o orgulho de homenagear com o certificado de grandes conquistas pela participação na Copa Vacaria de Bandas e Fanfarras, a Banda Municipal de Xangri-Lá, onde nós parabenizamos a todos os integrantes da Banda Municipal de Xangri-Lá, bem pela premiação de conquistas na Copa Vacaria de Bandas e Fanfarras, edição 2022. Realizada em 29 de novembro, obtendo excelentes resultados. Primeiro lugar, pelotão categoria sênior. E segundo lugar, MOR na categoria juvenil. E o primeiro lugar, banda de percussão e instrumentos melódicos. O do qual nós pediríamos uma salva de palmas a todos os integrantes presentes. Convidamos os vereadores para se posicionar aqui na frente, juntamente com a secretária de Educação, secretária Luzia Serra Brem, a Viviane do Departamento de Cultura e o maestro Luciano, para que possamos fazer a entrega aos componentes da banda dos certificados. Os vereadores ali na frente. Deixa eu só trocar uma cena ali. Convidamos os componentes um por um para ir recebendo certificados. Podem
Os componentes, por favor. Um por um para ir recebendo certificados. E depois permaneça ali para uma foto junto com todos. Pode vindo todos, pode vindo. Pode fazer fila. Isso aí. Pode vir. Aí. Vai, Juan. Pode passar. Isso, vão indo pegando e vão passando. Depois, isso, depois nós vamos puxando eles para fora. O momento em que eles recebem da mão das autoridades o certificado de conquistas. Banda Municipal de Xangri-Lá. O que é esse troféu aí? Quem que te entregando? Secretária? Agora todo mundo ali, que nem a seleção brasileira quando for campeão do mundo lá, uns baixados, mais altos ali. Entra todo mundo. Uns baixam e os mais altos lá atrás ali. Atenção, Juan, na foto. Vamos lá, um pessoal mais ali. Agora vão, uns abaixam aqui na frente, aqui, os mais ali. Pode baixar, só a primeira fileira ali, isso aí. Os outros em posição de jogador de futebol, aí, perfeito. Secretária, só para fazer, antes do encerramento, a secretária fazer uso da palavra, nós gostaríamos de agradecer também, por trás dessa banda municipal, tem os pais, um corpo que incentiva e muito a banda municipal, do qual também estão de parabéns junto com a banda. Com a palavra, secretária municipal de Educação, secretária Luzia Serra. Alô? Oi, boa noite. Cumprimento o presidente da casa, boa noite. Cumprimento todos os vereadores, cumprimento os nossos alunos, a nossa comunidade, aos nossos pais. A nossa banda municipal, esse ano, ela tem um diferencial. Os pais se organizaram. Temos um grupo de pais, que é onde a banda está, o grupo está junto. Aqui são, então, os troféus, eles são dos nossos alunos, da nossa banda e de vocês também. Porque a gente tem e conta com vocês, né? Aonde eles vão, vocês se organizam. Está bem organizado, gente. Os pais, eles organizam, olha, precisa disso, precisa de lanche, a gente precisa de água, a gente vai em tal lugar, como a gente vai estar organizado. E eles têm até camiseta. Eles se organizaram tanto que o grupo está, olha, redondinho. E muito obrigado, gente. Realmente, obrigada aos pais que estão conosco. E
Qualquer situação que aconteça na banda, os pais já conversam conosco para que a gente resolva o problema, né? Então, assim, a banda municipal, ela realmente, esse ano, ela está diferencial. Acho que já começou por aqui, né, maestro? Acho que o trabalho que a gente tem com o Luciano é maravilhoso e que seja os primeiros frutos que a gente começa a colher. Então, parabéns e muito obrigado pelo esse carinho. Então, depois dessa homenagem, devolvemos os trabalhos para a continuação da sessão ordinária ao... Eu vou pedir para o Luciano, vem aqui um pouquinho, Luciano, por favor. Em agosto de 2023, a gente vai ser sede. Então, vou pedir para o Luciano fazer uma palavrinha aqui da nossa... Que a gente vai... Boa noite a todos. Prazer estar aqui novamente. Nós estivemos aqui em 2018, 2019 também, comemorando mais alguns títulos. Secretário, muito obrigado mais uma vez por todo o apoio. Agradeço também ao grupo dos pais por estar junto aí com a gente sempre. E o meu grupo de instrumentistas lindos, maravilhosos, muito obrigado por tudo que vocês têm feito pela gente, viu? Em agosto, no dia 5 e no dia 6, né, secretário, correto? Nós vamos sediar o 6º concurso de bandas e fanfarras da BML Norte, que é talvez hoje a maior agência de agências de bandas do estado do Rio Grande do Sul, quiçá da região sul do país. Então, já de antemão, né, nós vamos ter esse prazer de sediar esse concurso. Eu espero que todos estejam presentes para verificar aí, talvez mais de 40 bandas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e quiçá Mato Grosso, né, vão estar aqui em Xangri-Lá competindo por mais esse troféu. Então, é isso. Está dado o recado. Muito obrigado mais uma vez a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado. Convidamos a todos os jovens que hoje estão acompanhando a sessão, que assistam a sessão ao vivo aqui na Câmara Municipal, pessoalmente, todas as segundas-feiras, às 19 horas. Dando no encerramento esta cerimônia de homenagem à banda municipal, passamos os trabalhos ao presidente da Câmara Municipal para que conduza a continuação da sessão ordinária desta segunda-feira. Dando sequência à nossa sessão, espaço para oradores inscritos por 10 minutos para cada vereador. Não há vereadores inscritos, passaremos para espaço para as lideranças de bancada por 5 minutos para cada líder de bancada. Bom, não havendo quem queira fazer uso da palavra, passaremos para a ordem do dia, para a votação da ordem do dia. Está em discussão os pedidos de providência do número 229 ao 232 de 2022. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicita ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 164/2022. Projeto de lei número 164/2022. Autor, vereador Jorge Luiz Nicolau. Dispõe sobre a proibição da distribuição de folhetos, panfletos ou qualquer outro tipo de material impresso, veiculando mensagens publicitárias em ruas, praças, logradouros e demais locais públicos do município, nas condições que especifica e dá outras providências. O vereador Jorge Luiz Nicolau, do município de Xangri-Lá, Estado do Rio Grande do Sul, submete à apreciação do plenário Ledir Firmino Alves o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica proibido nas ruas, praças, logradouros e demais locais públicos do município de Xangri-Lá a distribuição de folhetos ou qualquer outro tipo de material impresso veiculando mensagens publicitárias mediante: 1º, fixação em veículos estacionados; 2º, colocação em grades, muros, portões
e assemelhados ou jogar no chão do quintal dos imóveis comerciais e residenciais. Terceiro, lançar através de veículos, aeronaves ou edificações. Parágrafo único. Não se inclui na determinação contida no caput deste artigo a entrega direta em mãos do interessado, caso assim aceito por quem receberá o panfleto, e o depósito de panfletos e assemelhados de propagandas nas respectivas caixas ou locais próprios para correspondências. Artigo 2º. Excetua-se da vedação estabelecida por lei a distribuição gratuita de jornais e periódicos que se enquadram em legislação federal ou estadual. Artigo 3º. A panfletagem realizada em campanhas eleitorais continua a ser regida pela legislação federal própria. Artigo 4º. Os folhetos, panfletos ou qualquer outro tipo de material impresso veiculando mensagens publicitárias será obrigatório conter, em destaque, aviso de conscientização sobre o descarte correto do material, como não jogue esse impresso na via pública ou mantenha a cidade limpa. Artigo 5º. Os funcionários das empresas de distribuição dos folhetos deverão utilizar uniformes ou coletes com as seguintes informações. 1. Nome da empresa. 2. Telefone para recebimento de denúncias. Artigo 6º. Aos infratores serão aplicadas as seguintes penalidades, sem prejuízo da apreensão do material distribuído irregularmente. 1. Na primeira autuação, a advertência e intimação para cessar a irregularidade. 2. Na reincidência será aplicado multa no valor de 10 PTMs, padrão tributário municipal. A empresa responsável pela distribuição dos panfletos e nova intimação para cessar a irregularidade. 3º. Na terceira autuação, multa no dobro do valor da primeira multa aplicada, e assim sucessivamente até a quinta autuação, no valor de 40 PTMs. 4º. Na sexta autuação, multa no valor de 80 PTMs e alvará de autorização ou de licença do estabelecimento deverá ser cassado. 7º. A presente lei será regulamentada pelo Executivo no prazo de 180 dias, contados da sua publicação. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor 45 dias a contar da data de sua publicação. Projeto de lei número 164/2022. Plenário Ledir Firmino Alves, Câmara Municipal de Vereadores Érico de Souza Jardim, vereador Jorge Luiz Nicolau, PDT. Justificativa. O presente projeto de lei tem como objetivo principal a proibição da distribuição de folhetos, panfletos ou qualquer outro tipo de material impresso, veiculando mensagens publicitárias em ruas, praças, logradouros e demais locais públicos do município, bem como a fixação em veículos estacionados, colocação em grades, muros, portões e assemelhados, ou jogar no chão do quintal dos imóveis comerciais e residenciais e até mesmo lançar através de veículos, aeronaves ou edificações. A adoção desse projeto é uma forma de promover uma limpeza visual na cidade e principalmente em favor da natureza. Sabendo que os demais vereadores dessa casa também primam pela ordem, preservação e limpeza do nosso município, então segue o presente projeto solicitando que o mesmo seja aprovado pelos nobres representantes do povo de Xangri-Lá. Plenário Ledir Firmino Alves, Câmara Municipal de Vereadores Érico de Souza Jardim, vereador Jorge Luiz Nicolau, PDT. Bom, em razão da solicitação do vereador Giovanni pedindo carga desse projeto na parte da tarde, houve um lapso da nossa diretora legislativa aí, que encaminhou para a pauta. Então, eu vou colocar em votação para que a gente considere o pedido da carga feita pelo vereador Giovanni na reunião das comissões hoje à tarde. Vereador Jorge, alguma oposição? Questão de ordem, presidente. Eu acho que é intempestivo esse pedido de carga, até porque não foi feito no horário adequado, né? Então eu. Mas vamos à votação, né? Bom, existe esse pedido, feito pelo vereador Giovanni na parte da tarde, nas comissões. Eu realmente não participei das reuniões das comissões,
mas o vereador coloca essa solicitação e houve esse equívoco, né? Então, a minha proposta é que a gente retire, né, para que a gente aprecie semana que vem. Essa é uma proposição nossa aqui da mesa. Eu gostaria que o vereador se justificasse qual a justificativa para a retirada de pauta. Vereador. Senhor presidente, eu pedi carga do projeto à tarde, mas a moça ali, de repente, ela se equivocou. Mas, se vocês querem botar a votação, eu pedi carga do projeto, né? Eu acho que tem que respeitar o pedido de carga do vereador. Foi pedido em comissão, tem que respeitar. Como sempre foi respeitado nessa casa. Não, vamos colocar em votação o pedido de carga do vereador, tá? Mas como o projeto veio para leitura, né, houve esse equívoco, eu vou colocar em votação a carga do projeto. Pode ser? Perfeito. Eu vou colocar em votação o pedido de carga do vereador Giovanni, certo? Aqueles que concordam com a carga permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 174/2022. Projeto de lei número 174/2022. Autor Executivo Municipal. Altera dispositivos da lei número 2273, de 24 de agosto de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2022. Artigo 1º. Fica alterado. Artigo 1º. Fica alterado o anexo 1 da Lei 2273, de 24 de agosto de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação anexa. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposição de motivos. Senhores vereadores, o presente projeto de lei visa alterar dispositivos da Lei nº 2273, de 24 de agosto de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2022. Justifica-se a presente lei que trata da alteração de aplicação da emenda impositiva. Diante do exposto, em respeito à atividade parlamentar, retifica-se a aplicação da emenda. Desta forma, envio em regime de urgência para que seja apreciada a presente proposta de alteração da lei, cumpridas as formalidades essenciais, confiante sua aprovação. Xangri-Lá, 30 de novembro de 2022, Celso Bassani Barbosa, Prefeito Municipal. Parecer jurídico. Diante do exposto, a posição dessa assessoria jurídica é de parecer favorável ao prosseguimento do feito. Os termos regimentais dessa Casa Legislativa, SMJ, é o parecer. Xangri-Lá, 5 de dezembro de 2022, Jean Carlos Machado Germando, assessor jurídico. Parecer do relator da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 174/2022. Relatório. Analisada a proposta, o relator Francisco da Silva Pereira acolhe na íntegra o anexo ao parecer jurídico e sugere a remessa dessa proposta ao plenário para sua apreciação. Vereador Francisco da Silva Pereira, relator. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 174/2022. Relatório. Analisada a proposta, o relator Davi Borges acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa dessa proposta ao plenário para sua apreciação. Vereador Davi Borges, relator.
Está em discussão o projeto de lei 174/2022. Com a palavra o vereador Eduardo Jardim Alves. Secretário, assume a mesa aí. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, assistência aqui presente. Senhor presidente, esse projeto nada mais é, né, do que uma troca das dotações orçamentárias, já que eu, como vereador Sérgio, também já passou por essa situação. Nós passamos os nossos 50% do valor da nossa impositiva, que seria destinado à saúde, né, vereador Sérgio? Na época o senhor passou por um aparelho de mamografia e eu para um aparelho de ecografia. Mas como o Conselho Municipal de Saúde achou por bem não se fazer essa compra, até o senhor, o valor não alcançaria, mas o meu alcançaria, então pedi para que trocassem as dotações, já que estamos em dezembro, né, e que viesse com uma dotações que permitisse a compra de exames. E eu estou em contato com a Secretaria de Saúde, solicitei que fosse feito essa compra de exames aqui no hospital, no Life Plus ali, né, para que não perdesse esse 50% da minha emenda. Então, seria só isso, né, certo da aprovação dos demais membros, seria a troca da dotação para a compra de exames ali no hospital. Está em discussão o projeto de lei 174/2022. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação com sua redação final. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto 175/2022. Projeto de lei número 175/2022. Autor, Executivo Municipal. Abre no orçamento vigente crédito adicional especial das outras providências. Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional especial na importância de R$ 104.422, distribuído nas seguintes dotações. Fundo Municipal de Saúde. Artigo 2º. O crédito aberto em forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de anulação. Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$ 104.422. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposição de motivos. Senhores vereadores, o presente projeto de lei visa solicitar autorização legislativa para abrir no orçamento vigente crédito adicional especial e dar outras providências. Justifica-se a presente lei que se trata da alteração de aplicação da emenda impositiva. Diante do exposto, em regime da atividade parlamentar, retifica-se a aplicação da emenda dessa forma em regime de urgência, para que seja apreciada a presente proposta da lei e cumpridas as formalidades essenciais. Confiante na sua aprovação, Xangri-Lá, 30 de novembro de 2022, Celso Bassano Barbosa. Parecer jurídico ao projeto de lei número 175/2022. Diante do exposto, a posição dessa assessoria jurídica é do parecer favorável ao prosseguimento do feito. Os termos regimentais dessa Casa Legislativa. SMJ é o parecer. Xangri-Lá, 5 de dezembro de 2022. Jean Carlos Machado Germano, assessor jurídico. Parecer ao relator da Comissão de Finanças ao Orçamento ao projeto de lei número 175/2022. Relatório. Analisada a proposta, o relator Davi Borges acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa dessa proposta ao plenário para sua apreciação. Davi Borges, relator. Parecer do relator da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 175/2022. Relatório. Analisada a proposta, o relator Francisco da Silva Pereira acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa dessa proposta à plenária para sua apreciação. Vereador Francisco da Silva Pereira, relator. Está em discussão o projeto de lei 175/2022. Não havendo quem queira discutir, está em votação com sua redação final. Aqueles que concordam permaneçam como estão.
Aprovado por todos. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 176/2022. Projeto de lei número 176/2022. Autor, Executivo Municipal. Atualiza a lei de criação do Conselho Municipal de Assistência Social, o COMAS, e dá outras providências. Capítulo 1º, da definição. Artigo 1º. O Conselho Municipal de Assistência Social, o COMAS, instituído pela Lei Municipal 1309/2010, passa a ser regido pela presente lei. O COMAS do município de Xangri-Lá é órgão superior de deliberação colegiada, de caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil, vinculado à Secretaria Municipal da Cidadania e Assistência Social, cujos membros, nomeados pelo prefeito, têm mandatos de 2 anos, permitida única recondução por igual período. Parágrafo único. O controle social do SUAS no município efetiva-se por intermédio do Conselho Municipal de Assistência Social, o COMAS, e da outras conferências municipais de assistência social, além de outros fóruns de discussão da sociedade civil. Capítulo 2º, da competência. Respeitadas as competências exclusivas do Legislativo Municipal, compete ao Conselho Municipal de Assistência Social: 1. Elaborar, aprovar e publicar em seu regimento interno. 2. Convocar as conferências municipais de assistência social e acompanhar a execução de suas deliberações. 3. Aprovar a política municipal de assistência social em consonância com as diretrizes das conferências de assistência social. 4. Apreciar e aprovar a proposta orçamentária em consonância com as diretrizes das conferências municipais e da política municipal de assistência social. 5. Aprovar o plano municipal de assistência social apresentado pelo órgão gestor da assistência social. 6. Aprovar o plano de capacitação e elaboração pelo órgão gestor. 7. Acompanhar o cumprimento das metas nacionais, estaduais e municipais do Pacto de Aprimoramento da Gestão do SUAS. 8. Acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão do programa Bolsa Família. 9. Normatizar as ações e regulamentar a prestação de serviços da natureza pública e privada no campo da assistência social de âmbito local. 10. Apreciar e aprovar informações da Secretaria Municipal de Assistência Social inseridas nos sistemas nacionais e estaduais de informação referentes ao planejamento dos usos de recursos de cofinanciamento e às prestações de contas. 11. Apreciar os dados e informações inseridos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, unidades públicas e privadas da assistência social, nos sistemas nacionais e estaduais de coleta de dados e informações sobre o Sistema Municipal de Assistência Social. 12. Alimentar os sistemas nacionais e estaduais de coleta de dados e informações sobre os Conselhos Municipais de Assistência Social. 13. Zelar pela efetivação do SUAS no município. 14. Zelar pela efetivação da participação da população na formação da política e no controle de implementação. 15. Deliberar sobre as prioridades e metas de desenvolvimento do SUAS em seu âmbito de competência. 16. Estabelecer critérios e prazos para a concessão dos benefícios eventuais. 17. Apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da assistência social ser encaminhada pela Secretaria Municipal de Assistência Social em consonância com a Política Municipal de Assistência Social. 18. Acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais do SUAS. 19. Fiscalizar a gestão e execução dos recursos do Índice de Gestão Descentralizado do Programa Bolsa Família e do Índice de Gestão Descentralizado do Sistema Único de Assistência Social. 20. Planejar e deliberar sobre a aplicação dos recursos do IGD, PBF e IGD SUAS destinado às atividades de apoio técnico operacional do Conselho Municipal de Assistência Social. 21. Participar da elaboração do plano plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, no que se refere à assistência social, bem como no planejamento e da aplicação do recurso destinados às ações de assistência social,
tanto dos recursos próprios quanto dos oriundos do Estado e da União, alocados no Fundo Municipal de Assistência Social. 22º, aprovar o aceite da expansão dos serviços, programas e projetos socioassistenciais, objetos de confinanciamento. 23º, orientar e fiscalizar o Fundo Municipal de Assistência Social. 24º, divulgar no Diário Oficial Municipal ou em outro meio de comunicação todas as suas decisões de formas de resoluções, bem como as deliberações acerca da execução orçamentária e financeira do Fundo Municipal de Assistência Social e os respectivos pareceres emitidos. 25º, receber, apurar e dar o devido prosseguimento das denúncias. 26º, estabelecer articulação permanente com os demais conselhos de políticas públicas setoriais e conselhos de direitos. 27º, realizar a inscrição das entidades e organizações de assistência social. 28º, notificar fundamentalmente a entidade ou organização de assistência social no caso de indeferimento do requerimento de inscrição. 29º, fiscalizar as entidades e organizações de assistência social. 30º, emitir resolução quanto às suas deliberações. 31º, registrar em atas reuniões. 32º, instituir comissões e convidar especialistas sempre que se fizerem necessários. 33º, avaliar e elaborar parecer sobre a prestação de contas dos recursos repassados ao município. Parágrafo 1º. O Conselho Municipal de Assistência Social deverá planejar suas ações de forma a garantir a consecução das suas atribuições e o exercício do controle social, primando pela efetividade da transparência das suas atividades. Parágrafo 2º. O planejamento das ações do Conselho deve orientar a construção de orçamento da gestão da assistência social para o apoio financeiro e técnico das funções dos conselhos. Parágrafo 3º. O Conselho Municipal de Assistência Social utilizará de ferramenta informatizada o planejamento das atividades do Conselho, contendo as atividades. Capítulo 3º. Da composição, do funcionamento e estrutura. Seção 1ª. Da composição. Artigo 3º. O Conselho Municipal de Assistência Social, o COMAS, é composto por 12 membros e respectivos suplentes, sendo 6 representantes indicados pelo Poder Executivo e 6 representantes da sociedade civil de acordo com os critérios contidos na Lei nº 1309 de 2010, nomeados pelo Prefeito Municipal. Artigo 4º. Respeitado a paridade prevista no artigo 2º deste regimento, o COMAS terá a seguinte composição. Primeiro, representantes do Poder Executivo e seus respectivos suplentes. A. 2 representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social. B. 1 representante da Secretaria Municipal de Educação. C. 1 representante da Secretaria Municipal de Saúde. D. 1 representante da Secretaria Municipal de Administração. E. 1 representante do Gabinete do Prefeito. 2. Representantes da sociedade civil e seus respectivos suplentes. A. 2 representantes das entidades ou organização de usuários ou da defesa dos direitos dos usuários da assistência social no âmbito municipal. B. 2 representantes de entidades da assistência social no âmbito municipal. C. 2 representantes de entidades dos trabalhadores na área de assistência social no âmbito municipal. Parágrafo 1º. Para a habilitação desse segmento, observar-se-ão as resoluções do Conselho Nacional de Assistência Social, que caracteriza a representação da sociedade civil, das quais constam representantes dos usuários ou de organizações de usuários, das entidades e organizações de assistência social e dos trabalhadores do setor, escolhidos em fórum próprio, sob fiscalização do Ministério Público. Parágrafo 2º. Consideram-se para fim de representação no Conselho Municipal o segmento 1. De usuários, aqueles vinculados aos serviços, programas, projetos e benefícios da política de assistência social, organizados sob diversas formas, em grupos que têm como objetivo a luta por direitos. 2. De organizações de usuários, aquelas que tenham entre seus objetivos a defesa e garantia de direitos de indivíduos e grupos vinculados à política social. 3. De trabalhadores, são legítimas todas as formas de organização de trabalhadores do setor, como associações de trabalhadores, sindicatos, federações, conselhos regionais de profissões regulamentadas, fórum de trabalhadores,
que defendem e representam o interesse dos trabalhadores da política de assistência social. Parágrafo 3º. Os trabalhadores investidos de cargo de direção ou chefia, seja no âmbito de gestão das unidades públicas, estatais ou entidades e organizações de assistência social, não serão considerados representantes de trabalhadores no âmbito do Conselho. Parágrafo 4º. O COMAS é permitido por um de seus integrantes, eleito dentre seus membros, para mandato de 2 anos, permitida única recondução por igual período. Artigo 5º. Parágrafo 5º, perdão. Dever-se observar em cada mandato a alternância entre representantes da sociedade civil e governo na presidência e vice-presidência do COMAS. Parágrafo 6º. Os representantes das entidades da sociedade civil, com finalidade de assistência social, poderão se habilitar à cadeira de conselheiro desde que previamente inscritos ou regularizados no COMAS, não havendo representatividade desse segmento. Deverá preferencialmente ocupar a cadeira representantes do segmento dos usuários. Seção 2ª, do funcionamento. Artigo 5º. O COMAS terá seu funcionamento regido por regimento interno próprio e obedecendo às seguintes formas. 1. Plenária como órgão de deliberação máxima. 2. As sessões plenárias serão realizadas ordinariamente a cada mês, conforme o calendário anual previamente acordado, e extraordinariamente, quando convocadas pelo presidente ou por requerimento da maioria dos seus membros. Artigo 6º. A Secretaria Municipal de Assistência Social prestará apoio técnico e administrativo necessário ao funcionamento do COMAS, garantindo recursos materiais, humanos e financeiros e arcando com despesas de passagens, translados, alimentação e hospedagem dos conselheiros, tanto do governo como da sociedade civil, quando estiverem no exercício de suas atribuições. Artigo 7º. O Conselho Municipal de Assistência Social deverá ter uma secretaria executiva com assessoria técnica. Parágrafo 1º. A secretaria executiva deverá ser a unidade de apoio ao funcionamento do Conselho, para assessorar em reuniões e divulgar as deliberações, devendo contar com pessoal técnico administrativo. Parágrafo 2º. A Secretaria Municipal subsidiará o plenário com assessoria técnica e poderá requisitar consultoria e assessoramento de instituições, órgãos e entidades ligados à área de assistência social, para dar suporte ou prestar apoio logístico ao Conselho. Artigo 8º. Para melhor desempenho de suas funções, o COMAS poderá recorrer às pessoas e entidades mediante os seguintes critérios. 1. Considerando-se colaboradores do COMAS, as instituições formadoras de recursos humanos para assistência social e as entidades representativas de profissionais e usuários da assistência social, sem embargo de suas condições de membro. 2. Poderão ser convidadas pessoas ou instituições de notória especialização para assessorar o COMAS em assuntos específicos. Artigo 9. Todas as sessões do COMAS serão públicas e precedidas de ampla divulgação. Parágrafo único. A resolução do COMAS, bem como os temas tratados em reuniões da mesa diretora e comissões, serão objetivo de ampla e sistemática divulgação. Capítulo 4º. Artigo 10. A Secretaria Municipal e cuja competência estejam afetadas as atribuições objeto da presente lei, denominar-se-á Secretaria Municipal de Assistência Social. Artigo 11. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 12. Ficam revogadas as leis número 309, de 31 de março de 2010, e número 1741, de 19 de janeiro de 2015. Exposição de motivos. Senhores vereadores, o presente projeto de lei visa alterar dispositivos da Lei nº 2272, de 24 de agosto de 2021, que atualiza a Lei de Criação do Conselho Municipal de Assistência Social, COMAS, e dá outras providências. Diante do exposto, em respeito à atividade parlamentar, retifica-se a ampliação da emenda. Dessa forma, envio em regime de urgência que seja apreciada a presente proposta de alteração da lei, cumpridas as formalidades essenciais, confiante de sua aprovação. Celso Bassani Barbosa, Prefeito Municipal. Parecer jurídico. Diante do exposto, a posição dessa assessoria jurídica é de parecer favorável ao prosseguimento do feito. Nos termos regimentais da Casa Legislativa, é o parecer. Xanglar, 5 de dezembro de 2022, Jean Carlos Machado Germano, assessor jurídico.
Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 176/2022. Relatório. Analisada a proposta, o relator Davi Borges acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa dessa proposta a plenário para sua apreciação. Vereador Davi Borges, relator. Parecer do relator da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 176/2022. Relatório. Analisada a proposta, o relator Francisco da Silva Pereira acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa dessa proposta ao plenário para sua apreciação. Vereador Francisco da Silva Pereira, relator. Está em discussão o projeto de lei 176/2022. Não havendo quem queira discutir, está em votação com sua redação final. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 177/2022. Projeto de lei número 177/2022. Autor Executivo Municipal. Altera dispositivos da lei número 2272, de 24 de agosto de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025. Artigo 1º. Fica alterado o anexo 3 da lei 2272, de 24 de agosto de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação anexa. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor da data de sua publicação. Exposição de motivos. Senhores vereadores, o presente projeto de lei visa alterar dispositivos da lei número 2272, de 24 de agosto de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025. Justifica-se a presente lei que trata da alteração de aplicação da emenda impositiva. Diante do exposto, em respeito à atividade parlamentar, retifica-se a aplicação da emenda, dessa forma em regime de urgência, que seja apreciada a presente proposta de alteração de lei, cumpridas as formalidades essenciais, confiante de sua aprovação. Xangri-Lá, 30 de novembro de 2022, Celso Bassani Barbosa, Prefeito Municipal. Parecer jurídico. Diante do exposto, a posição dessa assessoria jurídica é de parecer favorável ao prosseguimento do feito, nos termos regimentais dessa Casa Legislativa. É o parecer Jean Carlos Machado Germano, assessor jurídico. Parecer do relator da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 177/2022. Relatório. Analisada a proposta, o relator Francisco da Silva Pereira acolhe na íntegra o anexo ao parecer jurídico e sugere a remessa dessa proposta a plenário para sua apreciação. Vereador Francisco da Silva Pereira, relator. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 177/2022. Relatório. Analisada a proposta, o relator Davi Borges acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa dessa proposta à plenária para sua apreciação. Vereador Davi Borges, relator. Está em discussão o projeto de lei 177/2022. Não havendo quem queira discutir, está em votação com sua redação final. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado por todos. Espaço para explicações pessoais por 10 minutos para cada vereador. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro a sessão e convido a todos para a próxima sessão ordinária que ocorrerá no dia 12 de dezembro, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal. Boa noite a todos.